João escreve com o propósito de combater os falsos mestres gnósticos daqueles dias, que atacava a igreja de forma veemente. E o apóstolo escreve essas 3 epístolas com o propósito de combater e frear o crescimento daquela heresia que atacava constantemente a igreja. E no versículo 7 ao 11 desse capítulo nos mostra que a doutrina gnóstica se havia espalhado por muitos lugares da Ásia Menor, através de itinerantes que aproveitavam-se da vontade e do amor da igreja e da hospitalidade natural aos cristãos primitivos. No versículo 7, nós vemos: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. E, meus amados irmãos, o apóstolo, nas suas palavras, exorta os crentes do seu tempo a permanecerem firmes, a permanecerem cuidadosos, atentos, a cautelar-se contra esses perigos que se aproximavam da igreja. O apóstolo São Paulo, na sua despedida, quando ele viajava a Roma e despedia-se dos presbíteros de Éfeso, nos diz a palavra de Deus que a preocupação do apóstolo já se notava, e era motivo de inquietação para o apóstolo Paulo, porque ele sabia que a igreja ia ser veementemente atacada por heresias que procuraria minar a unidade e a segurança da igreja. E parece que o apóstolo João havia escutado Paulo dizer essas palavras, porque ele inicia o versículo 8 deste capítulo, ou desse livro, usando a mesma expressão que Paulo usou, quando ele diz: olhai por vós mesmos. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo vem até Mileto para despedir-se do presbitério da cidade de Éfeso, da igreja que estava na cidade de Éfeso, o apóstolo também profere essas palavras. Está escrito no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, de versículo 28, quando ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo sentia que dias difíceis aproximavam-se da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e que tentaria prejudicar a igreja do Senhor, e ele agora adverte, o apóstolo João adverte com as mesmas palavras, e nós encontramos que o apóstolo Pedro advertiu também os crentes sobre o perigo de falsos profetas e doutores que trariam grande perigo à unidade doutrinária da igreja do Senhor. Na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 1 em diante,
nós encontramos a advertência semelhante do apóstolo Pedro aos cristãos daquele tempo, dizendo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, diz o apóstolo, farão de vós comércio, negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus amados irmãos, ele diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente. Meus amados irmãos, observe que a preocupação do apóstolo Pedro é a mesma, com os falsos mestres, com os falsos doutores, dizia ele, com aqueles que procurariam prejudicar a igreja. E é interessante que parece que muitas coisas que acontecem hoje no mundo evangélico já aconteciam no dia dos apóstolos, porque ele disse que por causa da avareza, do amor ao dinheiro, disse: fariam da igreja negócio, fariam de vós, ou farão de vós, negócio com palavras fingidas. Meus amados irmãos, esta era a advertência deste homem de Deus, e é interessante que o apóstolo João também mais adiante, ele cita expressões semelhantes à de Paulo, quando ele disse que não só adentrariam a igreja, mas que no meio da igreja também surgiriam falsos mestres, falsos ensinadores. Em primeira epístola de João, no capítulo 2 e o versículo 18, o apóstolo adverte, veja que o momento era um momento dramático para a igreja, um momento de muitos ataques, de muita mistura doutrinária, não é isso? E que os crentes precisavam estar advertidos contra esses males que estavam tentando destruir a igreja. No capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ele diz: saíram de nós. Eles pertenceram à igreja, mas diz: saíram de nós. Mas por que saíram? O apóstolo diz: porque não eram de nós. Estavam no nosso meio, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas ele diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quem diz amém, irmão? A igreja, ela está atenta, porque ela tem a presença do Espírito Santo na vida. Glorificado seja o nome do Senhor, para ver esses perigos que se aproximam. De forma que, meus amados irmãos, esta era a advertência, o cuidado que o apóstolo tinha
E ele dizia: tende cuidado com vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos inteiro galardão. Cuidado, olhai por vós. Na versão atualizada diz: acautelai-vos. Não é isso? Que significa ter cuidado. Esse termo vem com mais frequência usado com o sentido de ter cuidado, considerar e até mesmo vigiar, estar atento àquilo que muitas vezes aparece até com a aparência de piedosa, com a aparência de coisa que tem origem em Deus, porque Paulo, escrevendo à igreja, disse que os ministros do inimigo, eles se transfigurariam em anjos de luz. Não é isso? Por isso os antigos dizendo: em tudo que brilha é ouro. É preciso que tenha cuidado, meus amados irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que o crente o salvo deve se firmar naquilo que ele tem aprendido. Porque surge no cenário que se diz cristão muita novidade, muita coisa nova, muitas ideias novas, e principalmente agora com a televisão cheia, repleta de ensinadores, de programas evangélicos. É preciso que a igreja esteja atenta, se apegue ao evangelho que tem crido, se apegue à palavra para não se confundir. Amém, meus irmãos? Não confundir-se, mas permanecer firme em nosso Senhor Jesus Cristo, inabaláveis em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem contrariar a forma de doutrina e o evangelho que você creu, tenha cuidado. Amém, meus irmãos? Você pode ler livro, você pode escutar pregador, mas você sabe o que recebeu, você sabe o que Deus lhe deu. Então fique firme e resista e permaneça naquilo que você creu. Glorificado seja o nome do Senhor, para que a sua fé não seja minada. Amém? Para que a sua fé não seja minada. Então precisamos ter esse cuidado, meus amados irmãos. Estar atentos. Veja que no versículo 6, o apóstolo João diz assim: a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento. Como já desde o princípio, o que foi que você ouviu desde o princípio da sua fé? Qual foi o tipo de evangelho que você ouviu desde o início da sua fé? Pois saiba que nesta noite o Senhor está dizendo que andeis nele. Ande nele. Viva nele. Não vá atrás de novidades que você nem sequer conhece, para não acontecer o que aconteceu com aquele moço que saiu ao campo e pegou uma erva que não conhecia. E a palavra de Deus nos diz que daqui a pouco o grito se ouviu: a morte na panela, a morte na panela. Meus amados irmãos, devemos permanecer firmes. Como disse o apóstolo: eu sei em quem tenho crido. Pode aparecer anjo de luz por aí, pregando, e às vezes até falando em línguas, e até curando, e fazendo milagres. Mas segure a fé que você recebeu, e não se mova dessa fé que você tem recebido. Glorificado seja o nome do Senhor. Ela não muda, não é? Está escrito que o apóstolo São Paulo, ele viu esse perigo também da igreja da região da Galácia. Do capítulo 1, e versículo 6 em diante, nós encontramos que o apóstolo adverte os irmãos a ter esse cuidado. Capítulo 1 de Gálatas, e o versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho que é diferente do que você creu, não é? E tem uma coisa, Paulo
chama a atenção que ele diz assim: maravilho-me de que tão rápido, tão depressa. Porque, meus amados irmãos, há ensinos perversos que são realmente atrativos. E se o crente não tiver firmeza, atrai a pessoa. Com o rótulo de profundidade, de revelação, de palavra profética. E o crente abandona aqueles princípios e a verdade que ele aprendeu, que faz parte da sua base, a base da sua fé cristã, e deixa de lado e vai atrás dessas ofertas. E quando ele descobre, está confundido, vive comendo de barraca em barraca, de igrejola em igrejola. Hoje existe uma quantidade de cristãos nômades que hoje está aqui, mas amanhã aparece um movimento bonito, bota ar-condicionado e uma placa bem bonita na frente, aí vai para lá, e daqui a pouco surge outra lá do outro lado, vai para lá, e ele acha que isso vai resolver o problema. Não, Senhor, o problema vai resolver se você ficar firme na fé, buscar a presença de Deus, santificar a sua vida, consagrar a sua vida a Deus. Deus vai fazer aquilo que você espera e deseja. Mas não é vivendo para lá e para cá, para lá e para cá. Até porque você pode mudar o doente para onde quiser. Hospital de 5, de 6 esteiras, de 10. Você pode mudar. Se ele não tomar o remédio certo. Se ele não tomar o remédio certo. E tem um bocado de crente desajeitado que pensa que mudando para lá e para cá, para lá e para cá, vai melhorar não, meu querido. É que você tem que se curvar diante de Deus. É que você tem que mudar de vida. É que você tem que abrir o coração para Deus operar. E enquanto você não fizer isso, as coisas não melhoram. As coisas não vão melhorar. Daí porque devemos estar atentos. Por isso o apóstolo, dominado pelo amor que ele tinha à igreja, ele advertia aos irmãos a ter cuidado com os falsos mestres, não é? Ter cuidado com os falsos profetas. Não é? Às vezes se vai atrás de palavras agradáveis. Paulo, quando escreveu a Timóteo, aquele jovem obreiro, ele disse que viria tempo em que a sã doutrina faria o quê? Comichão nos ouvidos. Não é? Capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele escreve aquele jovem evangelista, e no versículo 1 ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes Timóteo, com toda longanimidade e doutrina. Ele disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Entenda, essa palavra em outra versão quer dizer não suportarão a sã doutrina, não aguentarão a sã doutrina. O que o apóstolo está dizendo aqui, porque virá tempo em que muita gente não suportará a doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo diz, pela revelação do Espírito a Timóteo, vai vir tempo
em que a sã doutrina, a verdadeira doutrina, vai doer nas pessoas. Vai trazer comichão no ouvido das pessoas. Porque, meus amados irmãos, o verdadeiro evangelho não é aquele que muitas vezes vem para agradar a gente. Até porque o homem que tem compromisso com a palavra de Deus, ele não ensina o que o povo quer ouvir. Mas ele vai orar a Deus e ele diz: Senhor, Tu é quem sabe do que o povo precisa, e me dá, custe o que custar. Eu sou o Teu profeta e eu vou dizer, goste quem gostar. Porque o compromisso daquele que transmite a palavra do Senhor deve ser primeiramente com Deus. Porque o bom pai não é aquele que dá tudo que o filho quer. O bom pai é aquele que dá tudo que o filho precisa. Ele precisa. Porque ele vai crescer com saúde, ele vai crescer são. E tem hora, irmãos, que é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu não sou contra a bênção. Mas tem hora que tem que ser a chave francesa. Porque senão fica a coisa folgada. No tempo que eu estava como missionário na Argentina, houve um tempo eu viajei para buscar o dinheiro, meu sustento, aquele tempo, e eu me lembro que houve uma inundação muito grande no norte da Argentina, e em uma noite atravessamos a cidade de Sara de Campanha. Os que viveram lá sabem o que é isso. Paramos do outro lado do viaduto sobre o Rio Paraná e ficamos aí 3 horas e meia, porque haviam caído 14 pontes até o destino da fronteira do Brasil. E nós tivemos que fazer uma volta tremenda por Santa Fé, da cidade de Paraná, na Argentina, que não é o estado aqui do Brasil. E eu me lembro que no mês seguinte nós passamos mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos se passou para construir as pontes. E o exército argentino armou aquelas pontes de pé. E eu me lembro que às vezes quando passava de ônibus, tinha um soldado em cada cabeceira do lado da ponte. 2 de um lado e 2 do outro. Um na ponta, o outro lá. E ele tinha uma chave de fenda grande assim. Uma chave francesa grande. E um dia, o ônibus parou e eu perguntei ao soldado: por que essas chaves aí? Porque ele disse assim: é porque com o movimento, a trepidação, a ponte vai folgando. E tem que ver. Igreja que não tem isso, irmão? Qual é? É samba, é dança, é salto, é pulo, é só palmas, glória, vou embora. Não tem mais batismo com o Espírito Santo. Agora batismo com o Espírito Santo verdadeiro. Que tem muita gente aí ensinando batismo com o Espírito Santo só com lágrimas e emoção. Mas batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas, viu? Tem que falar em línguas. Aí a coisa fica folgada. Fica folgado. Faz a palavra do apóstolo. Ela nos exorta a ter cuidado com esse tipo de mestre e de ensinador, que tem compromisso com a sua estabilidade e sua fama, e medo de ensinar a verdade ao povo. Mas o apóstolo está dizendo: tenhas cuidado. Cuidado. E ele diz aqui: olhai por vós mesmos. Ele não está dizendo tenha cuidado com os outros, ele tenha cuidado com você. Cada um que se cuide. Porque tem muita gente aí que quando a gente vai dar um conselho, aí diz assim: mas todo mundo faz, pastor.
Todo mundo de hoje é tudo diferente. Mas não é todo mundo que vai entrar no céu. Só vai entrar no céu quem obedece à palavra. Quem vive uma vida de obediência. Pode curar enfermo, pode profetizar, pode fazer o que quiser. Mas se a gente, irmãos, se nós não obedecermos à palavra, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por quê? Porque a obediência à palavra, Jesus já disse que se um homem é ouvidor da palavra e não cumpridor, ele disse, não tem estabilidade espiritual nenhuma. O vento leva, a chuva leva, qualquer movimentozinho leva. Mas ele disse, por quê? Porque ele é como uma casa construída sobre a areia. E vem a chuva, o vento, e o que é que acontece com aquela casa? Ela cai. E é grande a queda dela, não é? Mas ele disse, aquele que escuta a palavra e põe em prática, exercita a prática da palavra, é semelhante ao homem que edificou a sua vida espiritual, a sua casa espiritual, sobre a rocha. E o que foi que aconteceu? Veio a chuva, os ventos, correram os rios, mas não abalou aquela casa, porque estava edificada sobre a rocha. Amém, meus irmãos? É isso, meus amados, do que nós precisamos. Quem está firme, quem está firme. Essa semana fui inaugurar um templo. E eu dizia a um pastor que estava do meu lado, eu disse assim, se eu não estou equivocado, esse irmão moreninho que está aí, eu conheço ele há mais de 40 anos. Porque eu era menino. Eu ia, aliás, mais de 40, não é? Vocês são inteligentes. Eu estou com 57, eu tinha meus 14, 15 anos, né? E eu me lembro que eu via aquele homem, irmãos, com a sua lição de escola dominical e sua Bíblia, com seu paletózinho, descer o ônibus que às vezes eu descia e ir lá para a encruzilhada do estudo de professores. Eu era um menino, gostava de comprar, pegar os jornais Mensageiros da Paz e a Seara para vender, a revista naquele tempo era a Seara, para vender na congregação, e me dava a livraria, me dava um descontozinho, como dá ainda hoje, e eu com aquilo pagava passagem para ir aprender música e comprava uns livros para mim, já naquele tempo. Me lembro que o primeiro livro que eu comprei foi o Peregrino, depois comprei Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, depois comprei a Enciclopédia de Boia, e ia arrumando minha biblioteca. Com uns 15 anos de idade, eu tinha para 16. E eu me lembro, irmãos, que aquele irmão ia para a igreja ali, com aquela Bíblia, lição. E hoje eu chego para inaugurar um templo com essa responsabilidade que Deus tem colocado sobre os meus ombros, e vejo aquele homem sentadinho ali, ouvindo a palavra, chorando de gozo e de alegria, regendo o coral. E eu tive a curiosidade de perguntar a um irmão assim, disse, este irmão tem tanto tempo, ele era professor, ele ia à escola na encruzilhada, e esse pastor, que é mais velho do que eu, disse, é ele mesmo, pastor. Nunca, não é, passou pela disciplina da igreja, nunca precisou. Sempre foi esse crente aí, firme, conhecedor da doutrina, ensinador da escola dominical. Oh, irmão, que coisa bonita. Tem mais riqueza do que isso, irmão. Esperando Jesus voltar. Ele não é o pastor presidente, mas para ir para o céu, não precisa ser pastor presidente. Está ali firme, não incomoda ninguém, não é amargo. Sabe, irmão, é servindo a Deus com alegria. Oh, irmão, isso é um tesouro, isso é uma bênção. E é isso que o apóstolo está dizendo. Tem cuidado para tu não perder o que tu ganhaste. Segura o que tu ganhaste. Vigia. Oh, glória a Deus, aleluia.
Meus amados irmãos, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Você sabe o que foi que ganhou. Cada um sabe o que tem, irmão. Então, se você sabe o que tem, segura o que Deus te deu, sustenta. O vendaval vem, a tempestade vem, a angústia vem, as pedradas vêm, as calúnias vêm, mas segura, meu irmão, minha irmã, a tua fé e o prêmio que Deus te deu. Sustenta, segura, não troca. Quem tira crente da presença do Senhor é pecado, irmão. Tribulação não tira crente da presença do Senhor, não. Angústia. Sofrimento. E é assim. É assim que cresce o crente, filho, né? E por isso o apóstolo tinha esse cuidado, meus amados irmãos, de dizer: tem cuidado. Ele dizia: olhai por vós mesmos. Oh, aleluia, tem cuidado. O Espírito Santo está dizendo a mim, a você nesta noite: tem cuidado. Tem cuidado. Vê o que o Senhor te deu. Eu que o Senhor te deu, fica firme, resiste a tribulação, vence. E era isso que ele dizia: tem cuidado de ti mesmo. Olhai por vós mesmos. Por quê? Porque cada um de nós, irmãos, daremos conta de nós mesmos. Eu não vou dar conta da minha esposa, nem ela de mim. Eu é que vou dar conta. Então cuida da tua vida espiritual. Não vai na cabeça dos outros, não. Porque fulano faz e você é servo de Deus, serva de Deus. Você não tem a Bíblia na mão, você faz porque ela faz. Você diz porque ela diz, porque ele diz. Cuida da tua vida espiritual, se mantém firme. Tu sabes o negócio que tem com Deus, o pacto, a aliança que tu tens com Deus. Então sustenta o negócio que tu tens com Ele e Ele vai te abençoar. Porque cada um vamos dar conta de nós mesmos. Em Romanos capítulo 14, o versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por que devemos ter cuidado, irmãos? Por que devemos ter cuidado? Porque nós temos o que perder. Nós temos o que perder. Quem é que tem o que perder aqui, irmão? Levante a mão. Eu tenho também, meu irmão. Como vocês também, eu tenho. Eu tenho. E quanto mais responsabilidade a gente tem na casa de Deus, mais a gente tem o que perder. Não é verdade, irmão? Quanto mais Deus coloca sobre os ombros da gente, mais a gente tem o que perder. Então, mais a gente deve velar e pedir a graça de Deus para ter cuidado. Porque tudo que nós recebemos, irmão, recebemos de graça. Quem foi que pagou a salvação aqui? Ninguém pagou. Você recebeu de graça. Não é? Recebeu de graça. Foi pela graça. Não é? Foi pela graça. Mas tem uma coisa: se nós não tivermos cuidado, a gente perde. Perde ou não perde? Esse evangelho que diz aí que você, uma vez salvo, salvo para sempre, é muito fácil. É verdade, irmão? É muito fácil. Esse evangelho que diz que Deus marcou uns para salvação e outros para condenação é muito injusto. E Deus não é injusto. Eu creio naquele evangelho que Paulo disse a Timóteo: Deus quer que todo homem seja salvo. Aí eu acredito nisso. O desejo de Deus é que todos estejamos um dia na presença dele. Agora Jesus disse uma coisa: disse o reino
O reino é tomado como? A força. É com guerra. É com luta. Não é fácil não, é com força. É com batalha. É com renúncia. É com prova. É com noite escura. É com lágrimas. É com lágrimas, é com prova, é com luta. Mas avance. Aleluia. Vá à frente. Dessa graça, Deus vai vencendo os obstáculos. Ele vai lhe ajudar a vencer as dificuldades. Mas sustenta o que tu recebeste de Deus. Não perde. Porque o apóstolo está dizendo aqui, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Tenha cuidado para não perder. Eu digo tenhais, mas estou me incluindo. Você, é para mim também. Estou falando para mim. Nós, né? Tenhamos cuidado para não perder. Não é? Porque é muito fácil perder. É ou não é? É só descuidar. É só vacilar, como disse o Wilson, não é? É só facilitar. Porque nós temos um ladrão, irmão, que é o ladrão mais perigoso desse universo. Que está, não é? O apóstolo Pedro chega a dizer que ele está como o quê? Ao derredor. Como leão. Leão faminto querendo estragar. Eu só tenho uma alegria porque ele não é leão. Você entendeu? O apóstolo. Agora eu tenho um leão do meu lado. Você esse é o leão verdadeiro. É o leão da tribo de Judá. Esse está do nosso lado. Mas aquele grúcio não. Ele é imitação. Ele é uma imitação. Porque o apóstolo diz que ele está como o leão. Mas eu e você temos um leão do nosso lado. Que é o leão da tribo de Judá, irmãos. Ele tem interesse em nos ajudar para que a gente vença, para que a gente triunfe, para que a gente alcance. Não é? É preciso ter cuidado para não perder a bênção que Deus nos deu. Não é isso? A bênção principal que é a salvação. Porque a Bíblia está cheia, irmão. Tem gente que diz aí que não se perde. Perde. Eu já vi gente, perde não, o que Deus dá não perde. Um já disse assim, o que Deus sustenta, já disse que o que Pai dá, ele sustenta com a mão dele e não se perde. Ele diz assim, mas às vezes o problema não é só, o problema é a gente. Às vezes ele não solta, o problema é que a gente solta a mão dele. Não é? Mas perde. Muitos perderam. Você quer ver um que perdeu? Veja aí Atos capítulo 1, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 17. Versículo 16, vamos ver. Atos capítulo 1, versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de quem? De Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Veja o versículo 25. Versículo 25. Para que tome parte desse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Perdeu ou não perdeu, irmão? Perdeu. Perdeu. Teve o privilégio de ouvir Jesus,
de dormir onde Jesus dormia, de comer na mesma mesa, né? De ser o responsável pelas ofertas que as mulheres davam para manter o ministério de Jesus. Não é, irmãos? Que privilégio, que confiança Jesus deu a ele. Mas ele facilitou. Jesus uma vez disse assim: por que permitiste que Satanás enchesse o teu? Jesus chegou a dizer assim: no nosso meio tem um que é do diabo. Coisa terrível. É do diabo. Que coisa terrível, não é, irmão? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos guarde. Ele teve o privilégio de servir a Deus, de ser útil no ministério de Cristo, mas deu lugar ao diabo e perdeu. Você quer ver outro que perdeu? Abra sua Bíblia aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja aí o capítulo 4 e o versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 10. Aqui nós encontramos a triste notícia de um discípulo, de um cooperador na obra de Deus. 4 e 10 diz assim: porque Demas, o que foi que fez? Me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Mas ele diz aqui de Demas, diz: Demas me desamparou, amando o presente século, amando o mundo. E lá em Tiago está escrito que quem ama o mundo se constitui o quê? Inimigo de Deus. Meus irmãos, Demas, que teve o privilégio de servir no ministério de Paulo, foi um obreiro notável, considerado, referendado por Paulo, considerado entre as colunas do ministério que Paulo dirigiu. Mas ele chega, veja, Colossenses, me parece que Colossenses 1, versículo 14 e 15, me parece que fala de Demas, meus irmãos. Colossenses, capítulo 4, irmãos.